Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, nós estamos alertando aqui com relação aí reformas internas aí do INSS. Vocês não estão sabendo, então atentem esse vídeo, todo o conteúdo, porque é importantíssimo. Agora, existem incapacidades que serão afetadas com esses novos critérios. Qual vai ser mais afetada, o que vai acontecer? Assista esse vídeo que nós vamos mostrar com relação a doenças, a diversos problemas aí que podem acontecer com você que está recebendo benefício. Então veja bem, com os novos critérios do INSS, algumas incapacidades específicas poderão ser mais afetadas em relação à concessão e manutenção de benefícios de incapacidade. As mudanças visam garantir que apenas aqueles que realmente apresentam condições de saúde que o incapacitam para qualquer trabalho continuem a receber benefícios. O pente fino será ainda mais rigoroso. Nós vamos citar alguns aqui dos principais tipos de incapacidade que podem ser impactadas, tá? No caso aí, condições médicas que podem ser tratadas e apresentem possibilidade razoável de recuperação, estão sob um risco de suspensão de benefício, especialmente se laudos não forem consistentes e não confirmarem a incapacidade continuada para o trabalho. Exemplo, lesão músculo-esquelético, olha aí, ó, que possam ser melhorados através da reabilitação. Doenças psiquiátricas, casos envolvendo transtorno psiquiátrico, como depressão, ansiedade, estão sendo revisados com maior rigor. O INSS pode exigir laudos mais detalhados e provas contínuas de que a condição impede totalmente o desempenho de qualquer função laboral, além de exigir a renovação de documentação regularmente. Então, olha aí, pessoal, como é importante, tá, esse conteúdo, como é relevante. Você que está aí atrás de um benefício, você que está recebendo um benefício, você que está buscando, por exemplo, tratamento, você precisa saber dessas condições, porque vem coisa aí, tá? E não vai ser para brincadeira. Isso não é para alarmar, não é... Ao contrário, quem avisa é porque amigo né? É aquele ditado. Eu estou querendo mostrar para vocês quais são as atitudes que vocês devem ter, porque nós vamos passar por uma nova fase, tá? Uma nova fase mais rigorosa. Então, você tem que saber lidar com esse rigor. Se você não souber o que fazer, fica difícil você conseguir o seu objetivo. O INSS ele pode exigir laudos detalhados, provas contínuas de que a condição impede totalmente o desempenho de qualquer função laboral, além de exigir renovação, como nós falamos, da documentação. As doenças como hipertensão, diabetes, que podem ser gerenciadas com medicação e acompanhamento médico, serão avaliadas com mais detalhes. Olha aí, quer dizer que se você tem uma doença que você pode fazer um tratamento médico através de medicação, o INSS vai considerar que você está apto para trabalhar. Mas mesmo que essa medicação ela cause, por exemplo, diversos problemas, né? Nós sabemos que tem medicações que são tão fortes que deixam. E aí, como é que funciona? Como vai ser avaliado tudo isso? Se o INSS entender que o segurado pode voltar e realizar atividade laboral, mesmo que adaptada, o benefício vai ser cortado, sim, ou revisado. Problemas ortopédicos, né? Nós colocamos um vídeo, inclusive, falando sobre problemas de coluna, como é que o INSS está agindo com relação a isso. Procure aqui no canal que você vai encontrar muita informação. Hérnia de disco, lesões articulares estão sujeitos a análises mais minuciosas para verificar se o segurado está de fato incapacitado para qualquer tipo de trabalho. O objetivo é verificar a extensão da incapacidade, se há possibilidade de reabilitação ou readaptação para outras funções. O INSS, por exemplo, ele pode colocar você para trabalhar numa função que não exija esforço físico, se seu problema é de coluna. E nós falamos, inclusive, isso em outros vídeos. O INSS está autorizando as pessoas a trabalharem nessas condições. Se o judiciário, pode frequentemente interferir nas reformas internas do INSS, especialmente quando se trata para proteger os direitos do segurado. Embora mudanças e critérios mais rigorosos implementados pelo INSS sejam legais e respaldados por reformas administrativas, a Justiça também tem o papel de garantir que essas alterações respeitem princípios constitucionais, os direitos fundamentais, as normas da Previdência estabelecidas. A Constituição Federal garante o direito, à seguridade social, à dignidade humana. Se a aplicação de novos critérios ou práticas pelo INSS são consideradas abusivas, injustas ou causar grande vulnerabilidade ao segurado, o judiciário ele pode intervir para assegurar que esses direitos não sejam violados. Por exemplo, se o benefício for suspenso
sem uma análise justa ou se o segurado não tiver oportunidade adequada de defesa. A Justiça pode restabelecer o benefício. Os tribunais também têm reiterado que o INSS não pode cortar ou suspender benefício sem dar, por exemplo, ao segurado a chance de se defender. Isso significa que o segurado prejudicado pelas novas regras também tem direitos, né? E se o benefício foi cancelado de forma arbitrária, ele pode recorrer ao judiciário. Como nós falamos, né? Não é para desesperar, você tem que se adequar às novas regras. O INSS pode fazer o que ele quiser internamente, colocar uma regra, um procedimento rigoroso, rígido, mas a lei prevalece. Em casos que envolvam doenças graves, por exemplo, crônicas ou incapacidade permanente, a Justiça tem mostrado sensibilidade para proteger esses segurados de situações vulneráveis. Os tribunais, eles podem, por exemplo, conceder liminares para evitar que o benefício seja suspenso enquanto o segurado busca documentação adicional ou realiza uma nova perícia. Além disso, se as decisões do INSS foram vistas como desproporcionais, a Justiça pode corrigir essas ações, garantindo que o segurado não seja prejudicado. O Judiciário está fiscalizando essas práticas, tá? Para ver se estão de acordo com a legislação previdenciária. E se for identificado desrespeito à lei, como demora de análise de benefício, recusa indevida de documentação, o INSS tem que responder por isso, e o Judiciário vai tomar certas medidas. Além das ações individuais, há, por exemplo, também a possibilidade de ações movidas coletivamente através de associações, sindicatos e defensoria pública. Essas ações, elas buscam proteger grupos específicos de segurados que possam ser prejudicados com essas novas regras do INSS. A Justiça pode determinar medidas que beneficiem todos os membros de um grupo, como portadores de uma determinada doença ou aqueles afetados por um tipo específico de revisão. Embora o INSS tenha autonomia de revisar e implementar políticas que visem eficiência e combate às fraudes, a Justiça vai continuar a atuar como contrapeso para proteger o segurado. Tá? O INSS tem exigido exames atualizados já agora, tá, pessoal? Tem aí mais coisa para vir em 2025, mas o pente fino agora já está demonstrando isso. Onde a documentação médica é considerada insuficiente e inconclusiva, esses segurados estão em risco. Isso inclui também doenças autoimunes ou raras, tá, pessoal? Onde a comprovação da incapacidade pode ser muito desafiadora, porque não é fácil muitas doenças você comprovar. Ela não tem, por exemplo, externamente, ela não demonstra. E outra, nós já explicamos também que tem doenças que ela tem picos de melhora e depois elas são intensas. Ela não fica somente num estágio, né? Então tem essa variação da doença. Se você der o azar de fazer a perícia quando a doença está num estágio de melhora, o perito vai achar que você está querendo enrolar, que você está mentindo. Aí você sai da perícia, no dia seguinte vem, né, uma intensidade grave. E eu não sou médico para falar, mas eu já li a respeito disso. Existem picos, as doenças não se mantêm sempre. Essas doenças crônicas, degenerativas, se eu não me engano, a esclerose múltipla é dessa maneira. Parece que dá uma melhorada, né, no portador, mas de repente entra numa intensidade horrível. Diz que são dores, diz que é terrível. Já pensou, você está passando na perícia exatamente nesse momento, aonde está sentindo uma melhora? Não tem como você prever. E esses casos, e essa rigidez que o INSS está querendo implantar, a Justiça está de olho exatamente nisso. Quando se trata aí de segurados em condições vulneráveis. Quando a gente fala vulnerável, a gente pensa somente no financeiro, não. Nós também temos que pensar no caso da idade, do convívio social. Muitas pessoas são sozinhas, não tem mais família. Como é que faz com relação a isso? O INSS tem que ter sensibilidade com relação a isso. Uma das principais motivações do INSS é controlar e reduzir os gastos previdenciários com o aumento do número de concessões que está acontecendo nos últimos anos. Muita gente procurando, né? E realmente deve ter no mundo todo, não é só no Brasil, porque o mundo parece estar doente, pessoal. As pessoas parecem que perderam completamente, né? Eu não estou falando generalizado, mas pelas notícias que nós vemos, pelas atitudes que nós estamos observando hoje em dia no mundo, as pessoas perderam a noção. Realmente deve ter aumentado aí a carga previdenciária de pedidos de benefício previdenciário por todo o mundo, porque não é possível. Tá? A fim de equilibrar essas contas públicas, o governo vem adotando essas medidas rígidas para tentar garantir, mas não adianta.
Eles querem economizar 10 bilhões de reais com esse pente fino agora em 2024. Quem perdeu o benefício no pente fino e tiver todos os requisitos preenchidos e foi uma decisão injusta, a justiça reverte. E esse período que ficou sem pagar, vai ter que pagar tudo de volta depois. Quer dizer, a cessação indevida, seja por documento falso, diagnóstico exagerado, levaram o INSS a reforçar os critérios de concessão de benefício. Essa abordagem vai proteger recursos destinados. Muitos segurados recebem também benefício por longa duração, né? E segundo esses critérios, poderiam ter sido reavaliados e verificar se a possibilidade de reabilitação ou retorno ao trabalho existe. O INSS está focando principalmente também nesses casos. Tá? São desafios administrativos que está acontecendo, que é para buscar modernizar os procedimentos, mas eu não vejo falar que alguma coisa benéfica ao segurado, ao contrário. Só em rigidez, só ser rigoroso com o segurado. A inteligência artificial, em vez de vir, né, para, por exemplo, agilizar a análise de benefícios, está sendo usada para fazer cruzamento de dados, está sendo usada para fazer perícia em documentação. Quer dizer, e a favor do segurado, nada? O envelhecimento da população brasileira. O segurado, ele não tem culpa. Nós já falamos, realmente aumentou a expectativa de vida. Não é à toa que foi feita uma reforma da Previdência. Exatamente por isso, aumentou a expectativa de vida e tinha gente que se aposentava com 45 anos e vai viver até os 90 anos. E nós não estamos falando de uma pessoa, nós estamos falando de milhões, quer dizer, e tem que ter um equilíbrio da quantidade de pessoas que começam a contribuir e daquelas que recebem, porque senão não consegue pagar, no final ninguém recebe nada. Agora, o segurado não tem culpa disso. E outra, segura os gastos. Aumentou exponencialmente os gastos, só se fala em gastar, só se fala em apadrinhar, só se fala em cargos, isso tudo gera custos. E aí é a Previdência que está quebrando. Olha, eu não posso falar muito de política, porque eu respeito a opinião de todo mundo, eu tenho a minha opinião, a minha convicção, tá? Eu busco informação, mas o negócio aqui é sobre INSS, mas querendo ou não, isso acaba refletindo dentro do INSS, porque parece que o gasto com aposentado, com pensionista, com os contribuintes que ficaram incapacitados, que estão fazendo pedidos de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez, eles são responsáveis pela desgraça que está acontecendo no país. Quer dizer, essas mudanças, elas são motivadas principalmente por uma necessidade econômica. Eficiência, eu falo ineficiência administrativa, né, com relação ao sistema previdenciário. Isso significa que as avaliações, né, o segurado é culpado, né, então eles vão colocar mais rígidas essas avaliações. Doenças raras, por exemplo, em condições neurológicas, pessoal, segurados que sofrem dessas doenças estão sendo mais exigidos na apresentação de exames específicos que demonstrem a continuidade da gravidade da capacidade. Essas condições incluem esclerose múltipla, distúrbio neurológico degenerativo, doenças autoimunes graves. O INSS está avaliando esses quadros de saúde, ainda que o segurado possa ter, por exemplo, uma indicação para não revisionar um benefício como esse. O INSS ele tem esse poder de chamar. Vai exigir laudos de especialistas, exames que revelem exatamente a condição de saúde dessas pessoas portadoras dessa doença, além, né, as doenças físicas também, que estão em rigor, por exemplo, transtornos psicológicos, psiquiátricos, como nós falamos, esquizofrenia, olha lá, transtorno bipolar, precisam de atualizações regulares de laudos. Muitas vezes acompanhamento psiquiátrico documentado. Se o segurado não estiver fazendo nenhum tratamento e ele estiver recebendo um benefício e não apresentar uma documentação como essa, com certeza o seu benefício vai ser cessado, tá, pessoal? Não tenha dúvida disso. E outra, essas ferramentas tecnológicas, elas estão fazendo uma avaliação e cruzamento de dados, por exemplo, com o CRM, com o SUS, para saber as condições. Quer dizer, conseguem o histórico médico desse segurado para saber se vem de longe, mas mesmo assim você tem que atestar. Como nós falamos, a justiça está de olho, é o último recurso que o segurado tem. O INSS ele pode, por exemplo, suspender um benefício, ele pode bloquear um pagamento devido à documentação, mas se você não concordar, tem o recurso administrativo. Recurso administrativo não vai mudar nada, pessoal. Você pode até entrar com recurso administrativo e com ação judicial ao mesmo tempo, tá?
Não acreditem muito em recurso administrativo do INSS, porque já tem há anos e praticamente nunca mudou decisão nenhuma que vem aí com relação às perícias, tá? Quando é indeferido ou cessado o benefício. O negócio é a justiça mesmo. E para isso é bom você ter, por exemplo, o amparo de alguém que conheça a lei, que é um advogado. Ah, não quero pagar advogado? Procure defensoria pública, nós já falamos, ONGs, sindicatos, onde tem suporte gratuito para te orientar, isso é muito importante, tá? Não deixe de correr atrás dos seus direitos, jamais. Meu amigo e minha amiga que estão chegando a primeira vez aqui no canal, eu espero que o vídeo tenha sido esclarecedor, o alerta, né? Para tomar cuidado, tenha tirado dúvidas. Conhecimento é tudo para lidar com o INSS, tá, pessoal? Como eu falo, o INSS não é para amadores, e não é mesmo, tá? Se gostou do meu trabalho, não deixe de dar um like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, para você sempre estar atualizado com os nossos novos conteúdos, tá? Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês, com muita paz, saúde, prosperidade, tudo que eu desejo de bom para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.